Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante. E a mensagem que o pastor traz à igreja nesta noite de quinta-feira, neste feriado nacional, é a soberana vontade de Deus. A soberana vontade de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 13 em diante. 13. E diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não somente viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós, da graça de Deus, nós da Cristo é Vida, nós temos ensinado no rádio, nos livros, nas mensagens que trazemos aqui para o púlpito da igreja, de uma maneira exaustiva, que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está no mais absoluto controle de Deus. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. Nós temos dito aqui, o profeta disse: não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminho dirigir os seus passos. Então, o verdadeiro cristão, ele crê de uma forma obstinada nessa verdade aqui. E por isso, o verdadeiro cristão, ele tem uma certeza absoluta de que tudo que diz respeito à sua vida, tudo, absolutamente tudo, tem que ser efetuado sobre o poder e sobre a direção de Deus. E por ele ter essa certeza, ele está totalmente submisso à vontade divina. Ele sabe que nada acontece sem que seja com a vontade de Deus. Ou Deus fazendo diretamente, ou Deus permitindo que alguém faça. Porque se você diz que Deus está no controle, você diz: eu creio, pastor, que Deus está no controle de todas as coisas, mas ao mesmo tempo, você toma atitude segundo a tua carne, você toma atitude segundo a tua vontade humana, você toma decisões visando os teus interesses, deixando Deus de lado, você não passa de um ateu. Um ateu que está dentro de um templo, um ateu que tem uma Bíblia, como tantos ateus que existem nesse mundo. O mundo está cheio de pessoas que são pessoas ateias. Não pensa você que o ateu é só aquele que renega Deus, não. Às vezes está dentro da igreja, tem Bíblia, usa saudações religiosas, canta hinos de louvor e adoração a Deus, e é um ateu. Ele não crê, ele diz que crê, mas ele diz que crê apenas da boca para fora. Por isso, muitos ateus estão dentro dos templos. Esse texto aqui de Tiago, que eu abri a mensagem, fala exatamente desse tipo de gente. Vamos ler o versículo 13 outra vez. Tiago faz um alerta, ele diz: atendei agora vós que dizeis, quer dizer, preste atenção agora, vocês que abrem a boca e dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, e negociaremos e teremos lucros. Com quem Tiago está falando? Com pessoas que faziam planos, que tomavam decisões, que agiam, mas deixavam Deus completamente de lado. Ele dizia: olha, hoje ou amanhã nós iremos para a cidade tal, vamos para São Paulo, vamos para o Rio, vamos para Recife, qualquer cidade do Brasil, do mundo, lá nós vamos negociar, vamos ter muito lucro, vamos ganhar muito dinheiro, seremos bem-sucedidos. Quer dizer, eles imaginavam que tudo isso estava na dependência deles, da capacidade deles, do esforço deles,
imaginavam que o tempo estava nas mãos deles. Então achavam que a decisão do que eles iriam fazer hoje ou amanhã dependeria única e exclusivamente dos seus próprios desejos. O meu desejo é ir para São Paulo, eu vou para São Paulo. O meu desejo é ir para Recife, eu vou para Recife. O meu desejo é ir para Salvador, eu vou para Salvador. Era o que essa gente aqui fazia. Dependia dos seus caprichos, dependia do seu ego e não de Deus. Então, meu irmão, preste muita atenção nisso. O nosso tempo, o meu tempo, o teu tempo está nas mãos de Deus. Diga, está nas mãos de Deus. Tudo que você planejar, tudo que você desejar, tudo que você pedir a Deus em oração, por maior que seja o teu desejo, por maior que seja a tua vontade, acabou de pedir, acrescente: seja feita, Senhor, a tua vontade. Eu quero isso, eu estou desejando isso, mas eu quero que seja feita a tua vontade. Porque quantas vezes nós desejamos ir para a esquerda e Deus diz: não, você vai para a direita. O nosso desejo, a nossa carne pedia a esquerda, Deus dizia: não, é a direita. Então sempre acrescenta isso aqui, ó: seja feita a tua vontade. Diga glória a Deus. Segura um pouco aí, Tiago, e venha comigo no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, versículo 42. Jesus no Getsemane. Você vê que o Senhor Jesus, na sua parte humana, na sua manifestação de filho, na sua natureza carnal, ele era totalmente submisso à vontade soberana do Pai. Ele diz assim, ó, versículo 42: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Quer dizer, ele sabia que ia passar por sofrimento, sabia que ia apanhar, sabia que ia levar coroa de espinho, que ia morrer, sabia de tudo. Sabia que o sofrimento era cruel. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer isso. O Senhor pode fazer com que eu não sofra. O Senhor pode fazer com que eu não vá à cruz. O Senhor pode fazer com que eu não caia na mão desses perversos, desses malvados. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então é certo você ter desejos, você ter vontade, você ter teus anseios, mas em todas essas coisas, em todos esses desejos, em todas essas vontades, em todos esses anseios, seja completamente submisso à vontade soberana de Deus. Por isso, irmão, que a nossa vida é cheia de surpresa. A nossa vida é cheia de proibições, é cheia de restrições, aparecem muitos obstáculos que a gente nunca imaginava que fosse aparecer. Então, subitamente, de uma forma totalmente sobrenatural, aquilo que você desejou, aquilo que você orou, pediu a Deus, deixando tudo na dependência dele, de repente, aquilo acontece sem maiores explicações, sem você prever, sem você esperar, sem você contar, de uma forma sobrenatural, quando é a vontade soberana de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Agora, tudo nos é concedido por Deus, no tempo de Deus, e da maneira de Deus, e conforme a vontade de Deus. Daria para você repetir comigo: tudo é concedido por Deus, no tempo de Deus, da maneira de Deus, conforme a vontade soberana de Deus. Amém. Volte lá em Tiago, vamos voltar em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Ele diz: olha, vocês que estão fazendo planos, projetos, já estão determinando o que vai acontecer, como vai acontecer, de que maneira vai acontecer, vocês não sabem o que sucederá amanhã, que é a vida de vocês, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Quem aqui tem capacidade de saber o que vai acontecer daqui a 30 segundos? 30 segundos apenas. Alguém tem capacidade de saber? Um avião pode cair aqui em cima do templo. Ou não pode? Pode. Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Se não sabe o que vai acontecer amanhã, imagine daqui a 30 segundos. Ele diz: a vida de vocês, a minha, a tua,
a de todos os seres humanos, é como uma neblina, que logo aparece e logo também se dissipa. Você pode estar vivo hoje e não estar vivo amanhã. Você pode estar vivo hoje e não estar vivo amanhã. Ninguém sabe, só Deus sabe. Deus é que decide isso. Deus é que decide todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém? Não somos nós. Nós não temos essa capacidade. Por isso que nós, da graça de Deus, dizemos: Senhor, o Senhor está no controle de tudo, a minha vida está nas tuas mãos. Eu quero isso, eu quero aquilo, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Amém? No versículo 15, Tiago continua e diz: em vez disso, dessa arrogância de vocês, dessa prepotência de vocês, de acharem que vocês podem decidir a vida de vocês, a revelia de Deus, vocês deviam dizer: se o Senhor quiser, ou seja, se for da tua vontade, se for isso que o Senhor quer para a minha vida, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então nunca diga, nunca abra a tua boca para dizer: hoje ou amanhã eu vou para a cidade tal, e lá vou passar 1 ano, 2 anos, vou fazer, vou acontecer, vou mudar a minha vida, vou conseguir montar um negócio, vou conseguir montar uma empresa, mesmo aqui, mesmo que não seja em outra cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Nunca caia nesse erro. Ao invés disso, se você crê que Deus está no controle de todas as coisas, diga: olha, se o Senhor quiser, não só viverei amanhã, como farei isso, como farei aquilo, se for da tua vontade soberana, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Há um exemplo prático aqui na Bíblia, dessa submissão à vontade soberana de Deus, que é o apóstolo Paulo. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 9. Aqui está um homem que era totalmente submisso à vontade de Deus, totalmente. Coisa rara nos dias de hoje, viu? Inclusive entre aqueles que dizem crer na graça, entre aqueles que dizem crer que Deus é soberano. Diz que crê, mas na prática a coisa é outra. Então diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Olha como esse homem era submisso a Deus. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmado. Quer dizer que ele vivia orando por esses irmãos de Roma, suplicando a Deus, está aqui, que Deus crie uma situação, que Deus me dê uma oportunidade, que eu possa ir a Roma visitar vocês. Estou cheio de desejo, estou cheio de vontade. Quer dizer, o desejo do apóstolo era visitar os irmãos, e era um desejo grande, não era um desejo qualquer, era um grande desejo. Tanto que em todas as suas orações, em todas as orações que Paulo fazia, ele suplicava a Deus que em algum tempo, não sei se amanhã, não sei se daqui a 3 meses, não sei se daqui a 1 ano, não sei se daqui a 2, não sei se daqui a 3, pela vontade soberana do Senhor, surja uma oportunidade para que eu possa fazer isso. Que Deus permita que eu vá visitar vocês. Que Deus permita que essa minha vontade que eu tenho de visitar vocês se cumpra. Olha aqui a submissão a Deus. No versículo 11 ele diz: porque muito desejo e ver-vos. Há muito desejo, tem um desejo muito grande. Há muito tempo que Paulo vinha tendo esse anseio, essa vontade de ver esses irmãos de Roma. Era um desejo intenso que existia na vida desse homem. Então, no versículo 13, ele diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus ir ter convosco. Muitas vezes, irmãos de Roma, olha, mês que vem, primeira semana do mês eu vou ir. Mês que vem vamos estar juntos. Isso, muitas vezes, eu me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Irmãos, você já imaginou quantas vezes na nossa vida nós desejamos alguma coisa,
aquele desejo intenso, aquele desejo grande, você quer fazer aquilo, você tem planos, e acontece alguma coisa que impede você de realizar. Como é que você reage quando isso acontece? Como é que você se sente quando há um desejo intenso aqui dentro de fazer alguma coisa, de realizar alguma coisa, e alguma coisa acontece que impede você de realizar? Você vê que aqui, ó, ele diz, não foi uma vez só, nem duas vezes. Muitas vezes, Paulo diz, muitas vezes. Quer dizer que o desejo de Paulo ir a Roma, visitar os crentes de Roma, era uma coisa grande. Muitas vezes eu me propus ir ter com vocês. Muitas vezes eu me programei. Muitas vezes eu marquei com vocês. Mas alguma coisa aconteceu que me impediu de realizar isso. Aqui no capítulo 15 de Romanos, vamos um pouco à frente. Romanos capítulo 15, versículo 23. Ele diz: mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos. Deixa eu explicar isso aqui. Há muito tempo que Paulo vinha com esse desejo grande de visitar os irmãos de Roma. Várias vezes ele marcou de ir a Roma, se propôs a ir a Roma, mas alguma coisa acontecia que impedia Paulo de realizar aquela vontade, de realizar aquele propósito, de realizar aquele desejo. Eu estou dando muito ênfase a isso aqui, irmão, porque as pessoas têm a tendência de imaginar que na vida do apóstolo, Paulo era um homem especial, Paulo era um homem muito santo, certamente que tudo que esse homem queria, Deus realizava, tudo era fácil na vida desse homem, tudo era tranquilo, ele não passava nenhum problema, nenhuma dificuldade. Não, não, não. Paulo era homem semelhante a nós, semelhante a mim, semelhante a você. Não havia diferença, não era um super-homem, não. Ele tinha uma profunda intimidade com Deus, tinha, mas isso não impedia que ele vivesse a sua vida submetido por inteiro à vontade soberana de Deus. Agora, Paulo diz, olha, eu tenho intimidade com Deus, eu sou um homem que prego a verdade, eu vivo uma vida reta, uma vida santa, eu tenho uma vida toda voltada para o reino, mas nem tudo que eu quero acontece da maneira que eu quero, no dia que eu quero, na hora que eu quero. Tudo acontece segundo a vontade soberana de Deus. Eu pergunto, se isso aqui aconteceu com um homem tão extraordinário como era Paulo, um apóstolo, o pregador do Evangelho da Graça, o apóstolo dos gentios, se isso aqui aconteceu com Paulo, por que não pode acontecer comigo e com você? E por que às vezes nós somos tão, me fugiu a palavra, tão rebeldes, quando Deus permite que alguma coisa aconteça, que venha contrariar um desejo que está dentro do nosso coração? Nós nos rebelamos, não aceitamos, tomamos a frente de Deus, tomamos decisões sem consultar Deus, desde que aquela decisão que eu vou tomar satisfaça a minha vontade, satisfaça o meu ego. Então há muitas verdades aqui, muitas verdades. Paulo era completamente submisso à vontade soberana de Deus. A segunda verdade que esse texto mostra é que Paulo agia segundo a vontade soberana de Deus. Olha, eu desejo ardentemente ir a Roma, quero visitar os irmãos. Não era ir para Roma para passear, não era ir para Roma para tirar umas férias, para se divertir, para descansar. Não, era para visitar a igreja. Mas mesmo tendo planejado várias vezes essa viagem, ele deixa absolutamente claro aqui no texto que não ia fazer essa viagem enquanto não estivesse absolutamente convicto de que aquela vontade que ele tinha estava de acordo com a vontade soberana de Deus. Aleluia. Quanto eu não tiver certeza, eu não vou. Ele diz, em todas as minhas orações, eu suplico a Deus que em algum tempo, pela sua vontade, Ele crie condições para que eu vá ao encontro de vocês. É isso que eu peço a Deus, que Ele crie situações, que Ele permita que eu vá ao encontro de vocês. Essa é a segunda verdade. Terceira verdade que nós precisamos entender profundamente nesse texto é que o apóstolo Paulo,
Ele aceita de uma maneira tranquila todos os obstáculos, todas as dificuldades que o impediam de ir a Roma, encontrar os crentes de Roma, como sendo uma manifestação clara da vontade soberana de Deus. Como é que a maioria dos crentes fazem hoje? Olha, eu estou planejando uma viagem, eu vou para Recife, aí acontece alguma coisa, um obstáculo, imprevisto, puxa, o diabo já meteu a mão no meio. O diabo já aprontou da sua. Está vendo? Quem queria ir, mas o diabo não permitiu. Não, absolutamente não. O diabo não pode impedir nada, absolutamente nada. Deus é soberano. A vontade de Deus é soberana. Ninguém pode frustrar os desígnios de Deus. Absolutamente ninguém. Tudo está no controle de Deus. A minha vida, a tua vida, a vida dos eleitos, a vida dos filhos do diabo. Nem os filhos do diabo têm a vida, a sua revelia. Eles só podem ir até onde Deus permitir que eles vá. Eles só podem fazer aquilo que Deus permitir que eles façam. Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Por isso que, deixa eu voltar lá em Romanos 1,13, para ficar bem claro isso. Romanos capítulo 1, versículo 13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Olha aqui. Quais foram os problemas, quais foram os obstáculos que mostraram ao apóstolo que ainda não era da vontade de Deus que ele fosse a Roma naquele momento? A resposta, vamos voltar lá em Romanos, capítulo 15. Lá está a resposta. Romanos capítulo 15, versículo 18 e 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras, por força de sinais e prodígio, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhança, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Quer dizer, preste atenção. Qual era a ocupação de Paulo nesse momento aqui? Qual era a missão que ele tinha? O que estava tomando o tempo de Paulo por inteiro? A pregação do Evangelho da graça de Deus. Ele estava trabalhando em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, até em algumas partes da Europa, tudo aqui. Então havia tanto trabalho, havia tanta coisa para fazer nessa área, que ele não conseguia tempo para ir a Roma. Ele dizia, por mais que eu queira, eu me programo, eu marco com vocês, surge uma dificuldade, surge um problema, e eu fico impedido de ir. Deus me impede, então, porque não é a hora ainda de eu ir. Esse era um dos obstáculos. Eu não posso me ausentar daqui, enquanto eu não sanar todos os problemas. Eu não posso ir. Quando eu resolver tudo, eu vou visitar vocês em Roma. Agora, no versículo 22, ele deixa mais claro ainda. Essa foi a razão porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitá-vos. Mas agora, não tenho já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitá-lo. Ele já tinha completado o trabalho naquelas regiões, tinha resolvido todos os problemas daquela região, não havia mais obstáculo. Ele disse, agora sim, agora chegou a hora de eu ir a Roma. Agora, irmãos, às vezes esses obstáculos aqui, pode ser doenças, pode ser uma doença que te prostra de cama, pode ser um acidente, pode ser uma crise financeira, pode ser qualquer tipo de imprevisto que você possa imaginar na tua cabeça, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus pode usar de qualquer circunstância, ou até de várias circunstâncias, para nos refrear, para fazer valer a sua vontade soberana. Às vezes Deus faz surgir um problema, uma barreira, que você não é capaz de transpor. Aí você tem que se submeter à vontade dele. A vontade dele não pode ser frustrada em nome de Jesus. Eu vou mostrar um outro exemplo que ocorreu com o apóstolo Paulo, onde circunstâncias permitidas por Deus alteraram os planos de Paulo. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1,
versículo 12 em diante. Encontraram? Ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Como é que nós temos que viver no mundo? Com sinceridade de Deus, santidade. É a maneira de viver nesse mundo, é a maneira que você tem que viver, é a maneira que eu tenho que viver. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis. E espero que o compreendereis de todo, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi primeiro encontrar-me convosco, para que tivesse um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judeia. Quer dizer, fez planos de fazer 2 visitas à igreja dos Coríntios. Ele diz aqui: resolvi primeiro encontrar-me com vocês, daí eu vou à Macedônia, da Macedônia eu volto, me encontro com vocês de novo. Olha os planos do homem. Vou encontrar com vocês, daí vou à Macedônia, da Macedônia eu volto. Só que alguma coisa aconteceu que não permitiu que Paulo cumprisse o que prometeu. E acabou gerando muitas críticas a Paulo. Muitas críticas. Um dizia: está vendo? Não pode confiar nesse homem não. Ele prometeu que ia na Macedônia, voltava, não voltou. Outros diziam assim: Paulo não tem palavra. Paulo não está mais se preocupando com a gente. Se estivesse se preocupando, teria voltado. Ele não disse aqui: vou agora para a Macedônia, depois volto, vamos nos encontrar de novo. Ele não voltou. Por isso que no versículo 17, vem a defesa do apóstolo. Ele diz: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Será que eu fui leviano por não cumprir? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim ou não? Ele diz assim: se vocês tivessem refletido um pouco, vocês iam entender que alguma coisa extremamente importante deve ter acontecido para que eu alterasse meus planos. Se vocês tivessem mais espiritualidade, se vocês tivessem mais reflexão, vocês iam entender alguma coisa muito grave, alguma coisa muito importante aconteceu, para que Paulo não voltasse como ele prometeu. Eu estou com esse problema de estafa, de fadiga. Eu já contei aqui nos cultos passados. Alguns irmãos de Recife, o pastor não está mais se incomodando com a igreja de Recife. E o pastor já não é mais o mesmo. Já não tem mais aquele zelo que ele tinha. Você acredita nisso? E fazendo pressão, e manda um telefonar, e outro liga. Só vem esse final de semana? Só vem agora? É certeza? Gente, eu vou. Aí chegava no dia de ir, acontecia alguma coisa que eu me baqueava, não dá para eu viajar. Não dava para eu viajar. Quer dizer, as pessoas têm que ter espiritualidade. Deus está no controle de tudo. Bom, se o pastor não está vindo, alguma coisa muito importante, muito grave está acontecendo, que ele não está vindo. Olha como fizeram com Paulo. Paulo não tem palavra. Paulo já não tem mais o mesmo amor que tinha por a gente. Como é que o homem chega aqui, fica um tempo com a gente, diz: eu vou ali na Macedônia e volto. Não voltou até hoje. Não podemos mais confiar no apóstolo. Bom, mas o que aconteceu que fez Paulo alterar os seus planos? Leia o versículo 8 em diante. Versículo 8 em diante. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Quer dizer, ele disse: olha, sobreveio uma tribulação violenta, nós estávamos na Ásia, problema de toda ordem, dificuldade, sofrimento, perseguição, uma coisa tão cruel, fomos perseguidos por homens maus e violentos.
os sofrimentos foram tão grandes, tão terríveis, ele diz que estava acima das nossas forças. Está aqui, ó. No final do versículo, ele diz: chegamos a desesperar da própria vida, chegamos a duvidar se seria possível sobreviver àquela situação, uma situação de correr perigo de vida, de correr perigo de morte. Ele diz: tivemos em nós mesmos a sentença de morte, já tínhamos a certeza que iríamos morrer, que não íamos ter como vencer aqueles inimigos, que não íamos ter como suportar aqueles sofrimentos. Está aqui, ó. Mas o que é que Paulo diz, irmãos? Deus permitiu que as coisas chegassem até esse extremo para que nós confiássemos exclusivamente nele, para que a nossa confiança fosse depositada nele. Ou Deus nos livra, ou nós estamos fritos, ou nós estamos mortos. Não podemos confiar no nosso braço, não podemos confiar na nossa força, não podemos confiar em ninguém, só podemos confiar no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que criou os céus e a terra, em nome de Jesus Cristo. Este homem confiou em Deus. Esse homem disse: Deus está no controle. Esse homem tinha autoridade. Ele dizia: o Senhor é conosco. Já temos uma sentença de morte, mas a sentença final é de Deus. Deus é que determina o final. Deus vai me livrar desse grande perigo de morte. Os anjos de Deus estão aqui acampados para nos livrar. Essa era a fé desse homem. Essa era a fé que o apóstolo vivia. Diferente de hoje, não é? A pessoa está numa igreja como a nossa, que prega a graça, diz que crê que Deus está no controle de tudo, que a vontade de Deus é soberana. Mas se ele é contrariado na sua vontade, ele logo arruma um jeito de fazer alguma coisa para que a sua vontade, a vontade humana, prevaleça. Você já viu esse filme antes? Já viu pessoas fazendo isso? A minha vontade, poxa, Deus me trouxe aqui para a igreja, graças a Deus que um dia Deus tocou no meu coração, foi Deus que me guiou os meus passos, foi Deus que efetuou em mim o querer e o realizar. Eu cheguei à igreja, aí ficou na igreja, se tornou um diácono, um ministro, um integrante do grupo de louvor, do coral, feliz, satisfeito. Oh, que Deus maravilhoso esse nosso, como é bom confiar em Deus, a minha vida está nas mãos de Deus, é Deus que guia os meus passos. Eu sempre digo: Senhor, seja feita a tua vontade. Aí Deus permite que aconteça alguma coisa, que a pessoa receba uma exortação, uma disciplina, uma correção qualquer, tira a pessoa do cargo, coloca a pessoa um pouco no banco, tira a pessoa de uma função que ela estava desenvolvendo, e ela se sente contrariada no seu ego, ela se sente contrariada nos seus desejos, nos seus anseios. Aí o que é que ela diz? Não, tudo bem, tranquilo, Deus está no controle. Deus está no controle. Se isso aconteceu, é porque Deus permitiu. Louvado seja o nome de Jesus. A minha vida está nas mãos de Deus. É isso que acontece? Essa a pessoa é convertida. Essa a pessoa é uma eleita. Essa a pessoa é de fato uma predestinada. Essa é a pessoa de fato e de verdade crê na vontade soberana de Deus. Se não crê, se apenas da boca para fora diz: ah, é? Me puniram? Cortaram o meu barato? O que eu mais gostava na igreja era de cantar. Agora eu não posso cantar. O que eu mais gostava era de ficar regendo um coral. Agora pararam o coral. Não, mas eu quero reger coral, eu quero cantar no coral, eu quero ser diácono de qualquer jeito, de qualquer maneira. Não aceite essa situação. Irmão, Deus está no controle. Irmão, espere em Deus. Irmão, Deus é que permitiu que isso acontecesse. Disse: não, eu vou fazer acontecer. E a pessoa faz o que quer e tem vontade para satisfazer aquele seu desejo egoísta. Uma pessoa assim crê na vontade soberana de Deus? Crê? Não, absolutamente não. Ela diz que crê, mas o nega por suas obras. E é nessas horas que a gente prova se nós cremos de fato e de verdade que Deus está no controle de tudo. Nas horas que nós somos contrariados, que é muito fácil dizer: oh, Deus está no controle da minha vida, quando as coisas começam a acontecer conforme a nossa vontade. A minha vontade é passar num concurso. O Banco do Brasil, eu ia falar Petrobras, mas a Petrobras está em baixa, né? É furada falar em Petrobras agora. Banco do Brasil, um salário de 8 mil reais, vou fazer o concurso. Ah, meu Deus, faça com que a tua vontade se cumpra, que eu passe nesse concurso. A pessoa faz o concurso, passa.
Amém, irmão. Eu sabia que Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida. Deus é maravilhoso. Olha, eu orei, pedi e Deus me colocou lá. Fiz um concurso, 100 mil pessoas, somente 100 vagas. Eu passei, estou no Banco do Brasil, estou com salário espetacular. E quando acontece o contrário? E quando a pessoa ora, pede, estuda, se prepara, está com tudo em cima para passar naquele concurso, e chega na hora, acontece alguma coisa que ela não pode nem fazer a prova. Pegou dengue, de cama, gritando de dor. Ai, meu Deus, justamente no dia da prova aconteceu isso. É difícil você encontrar alguém que diga, não, é porque não é da vontade de Deus que eu faça. Não foi da vontade de Deus. E se for da vontade de Deus que eu passe, vai ser ano que vem, vai ser daqui a 6 meses, vai ser quando houver outro concurso. Se não for, não vai ser nunca. A pessoa não luta contra Deus. A pessoa se submete a Deus, porque ela sabe que Deus quer o melhor para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso eu quero dizer aos irmãos nessa noite, só existe uma maneira, uma única maneira de você ter segurança na vida, de você ter paz, de você ter alegria, de você ter esperança, que é quando você, do fundo do coração, se coloca inteiramente submisso à vontade soberana de Deus para a tua vida. Não existe outra fórmula. Quando eu me submeto por inteiro à vontade soberana de Deus para a minha vida, eu tenho segurança, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho tudo, confiança, esperança, em todas as áreas da vida. Domingo, fizemos a homenagem às mães. Eu lembro que na outra quinzena, no dia das mães, o pastor Eri disse, não, pastor, nós deixamos para o dia 31, que é quando o senhor volta, para o senhor fazer a homenagem às mães, tudo certo. Fui deitar, preparadíssimo, para fazer um super culto domingo de manhã. Tudo certo, maravilhoso. Meus netos desceram aqui no sábado, estão botando umas bolas na igreja, está ficando bonita. Eu sabia que era homenagem das mães. Acordei domingo de manhã, sem força nem para levantar da cama. Nem para levantar da cama. Não fiz o culto, quem fez foi o pastor Érico. Eu não luto contra Deus. Eu digo, bom, por que razão eu não sei. Mas eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não está permitindo que eu faça esse culto. Acabou a história. Deus não está permitindo, não está permitindo. Não vou questionar Deus, não quero saber por que Deus não está permitindo. Eu quero saber que Ele não está permitindo. E eu digo, Senhor, seja feita a tua soberana vontade. Em nome de Jesus. Aleluia. Você não fica triste, você não perde a paz, você não fica resmungando contra Deus, murmurando contra Deus, você continua com segurança em Deus. Você diz, não, Deus está no controle de todas as coisas. Irmãos, coloque isso em prática em tudo na tua vida, principalmente quando acontecer situações adversas, que é muito bom quando as coisas acontecem favoravelmente, e quando acontece desfavoravelmente, né, Érigles? Quantas coisas, hein? Que a gente planejou, tinha tudo para ser como a gente pensava que ia ser, tudo indicava e de repente, tudo contrário. Não é? Tudo contrário. O que é que Paulo disse aqui, ó? Deus permitiu que chegasse a esse ponto para que nós dependêssemos exclusivamente dele. Para que a gente dependa somente dele. Nós somos muito frágeis. Frágeis no sentido de começar a confiar muito no nosso braço, na nossa inteligência, na nossa capacidade. Eu consegui, eu fiz, eu tenho capacidade, eu estou preparado. Aí Deus diz, ah é? E eu entro aonde nessa história? Onde é que eu entro nisso aí? Em lugar de, então espera lá para você ver. Aí Deus permite que a coisa vire de cabeça para baixo, permite que surja uma situação que você fica impotente diante daquela situação, e você tem que dizer, olha, só posso sair dessa situação se Deus agir de forma sobrenatural. Amém? E aí o nome do Senhor é glorificado. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus.